Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Olá, olá. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre fatores de risco e complicações na gravidez. Então, você que conhece uma mamãe, uma gestante, marca ela nessa live para a gente conversar um pouquinho sobre os fatores de risco e as complicações na gestação. Então, enquanto o pessoal está chegando, boa noite, bom dia, pessoal do Brasil, sejam bem-vindos. Vamos continuar a nossa série de lives falando sobre o período gestacional, sobre desenvolvimento do bebê, sobre a gestação. E hoje falando sobre os fatores de riscos de complicação na gestação. Então você que conhece aí uma mamãezinha que tá grávida, marca ela nessa live e de repente surjam algumas dúvidas e nessa live ela consegue tirar essas dúvidas da mente dela. Então, enquanto o pessoal tá chegando, muito boa noite, eu vou me apresentar. Meu nome é Viviane Gomes. Sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infantil. Atuo aqui no Japão há 6 anos, com atendimento a crianças, adolescentes e adultos com dificuldades de aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento, diagnósticos de autismo, TDAH, síndrome de Down, paralisia cerebral e por aí. E venho aqui no Portal Mia, quinzenalmente, trazer informações sobre a neurociência e neurodesenvolvimento. E a gente começou há um tempinho uma série de lives falando sobre esse período de gestação. Então, trazendo algumas informações sobre o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e tudo que vem junto, né, da notícia quando recebe que a mamãe está grávida. E hoje, seguindo a nossa série de lives, vamos continuar, na verdade, trazendo algumas informações que a gente precisa dar uma complementada daquilo que a gente já trouxe nas outras lives anteriores. Então, as mamães de plantão, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever durante a live ou fazer como muitas fazem. Me mandam no inbox, né? E depois eu dou o retorno sempre que possível, ok? Mas se tiverem alguma dúvida, é só perguntar ou só me mandar, que, né, se possível, eu retorno sim. Bom, quando a gente fala de fatores de risco e complicação na gestação, a gente leva em consideração os fatores da mãe, né, os fatores físicos e clínicos dessa mãe, os fatores externos também. Então, existem algumas questões externas que fazem com que eu tenho alterações no desenvolvimento desse bebê, né? O uso, por exemplo, de coisas ilícitas, né? O uso de drogas, o uso de álcool, a gente tá exposta a situações de extremo estresse, ou então quando a mãe passa por um período gestacional muito tumultuado, então assim, às vezes ela tem uma perda significativa na família, né? Seja por uma passagem de luto, ou seja por um momento de ausência muito forte. Então, ela mudou de país, ela tá morando numa outra cidade, ela não tem uma rede de apoio, ela não se sente segura, né? Confortável no ambiente onde ela se encontra, violência por parte do esposo, né? Ou do namorado, enfim, do genitor da criança. Então, esses fatores que não são internos, vamos dizer assim, né, que não são causados e que não existem por uma questão clínica e médica, eles também trazem risco e complicação na hora desse parto, tá? Então, a gente tem essas dificuldades aí em relação ao desenvolvimento desse bebê,
Thales Kurimoto, você é redatora do portal? Não, Thales, não sou redatora do Portal Me, eu faço as lives aqui, trago geralmente informação para mães, né, e para pais, sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento de crianças, adolescentes, né, e a gente está fazendo aí uma série de lives falando sobre gestação. Então, como é que o período gestacional modifica a vida da mulher e traz aí pode vir trazer algumas alterações no desenvolvimento da criança. Mas não, Thales, não sou redatora do portal, tá? Bom, continuando. Esses fatores externos que a gente considera, eles também trazem complicações e que podem se agravar durante a gestação. Então, a mãe, às vezes, ela tá com uma saúde clínica tranquila. Fez os exames, fez o acompanhamento do pré-natal e tá tudo em ordem. E, de repente, ela se encontra numa situação onde o estresse, o emocional dela está extremamente abalado. Né? A gente tem uma elevação de corticóide, a gente tem uma elevação do hormônio do estresse, da ansiedade, do nervosismo, enfim. E isso vai acabar dificultando esse processo de gestação. Obrigada, Thales. Ele acaba, né? Pode vir a trazer algumas consequências para o desenvolvimento desse bebê. Tá? Então, assim, como a gente percebe que isso está afetando? Quando a mãe começa a ter dificuldades de sono, privação do sono, privação de se alimentar, dificuldade para se alimentar, ela vai ter aí um baixo ganho de peso, ela vai passar poucos nutrientes para este bebê, né? Ele vai ter ali o risco da possibilidade de ser um bebê pequeno para a idade gestacional, né? Dependendo de como essa mãe tá se alimentando, do que ela tá fornecendo para essa criança, o que ela tá se alimentando de comida mesmo e de emoções. Então, tudo isso, quando a gente tem uma gestação muito turbulenta, né? Quando a gestação ela é muito cheia de intempéries, vamos dizer assim, né? Cheia de probleminhas, acaba contribuindo para que esse bebê tenha um crescimento diferente, tá? Vivi, mas vai ser sempre, são todas as crianças? Não, né? Depende muito do nível de estresse que essa mãe se encontra, depende muito do nível emocional que ela tá? Por quê? Quando a gente não tá com o emocional muito bem, as nossas defesas do nosso organismo, elas tendem a baixar, certo? A nossa imunidade abaixa, a nossa tolerância às coisas abaixam também. E aí o que acontece? A mãe, né, essa gestante, ela fica mais propícia, mais propensa a ter aí, desenvolver, né, algumas doenças. Seja ela pré-eclâmpsia, seja ela diabetes, a avaliação do risco de DST é extremamente importante, porque sim, né, a sífilis, por exemplo, é um fator de risco de complicação na gestação, tá? A gente percebe, né, tem visto na mídia a questão dos casos, do aumento muito forte do caso de sífilis aqui no Japão. Então, a gente sabe que é uma coisa que tá acontecendo, tá aí, e isso coloca muito em risco, né, o desenvolvimento, o nascimento desse bebê. Assim como a gestante precisa se cuidar, tem que ficar muito atenta no caso do parto, né? Então, a sífilis fetal, ela é muito complicada também, porque ela pode trazer aí uma morte, né, desse feto. O bebê, de repente, não consegue se desenvolver da maneira que precisa e acaba morrendo, né? A má formação congênita, então acontece também em casos de que se a mãe tem a sífilis, acaba fazendo, né, tendo a transmissão aí pro bebê. Então vai existir a possibilidade aí sim de uma má formação congênita, fora as deficiências graves que pode vir a acontecer, tá? Sejam neurológicas ou motoras. Então a gente acaba tendo aí uma criança que vai enfrentar diversas dificuldades devido a essa doença sexualmente transmissível que a mãe
pegou, né? Então, assim, é muito cuidado, tem que tomar muito cuidado, os exames têm que ser sempre feitos, a gente precisa ficar muito atento nesses casos, tá? Ela tá aí, ela aumentou, ela tá, né, um número forte, né, entre as mulheres de 20 anos e os adultos, homens, a partir dos 40, né, é o maior índice de casos de sífilis que se apresenta. Então, quem quer engravidar, quem tá gestante, precisa fazer o exame, sim, de DST para verificar e avaliar, tá? Tem como cuidar, e então é bom a gente saber antes, né? Para não ter maiores problemas com o bebê e o desenvolvimento da criança depois, tá? Além da hepatite B, a gente tem as infecções pela clamídia, né? Candidíase, gonorreia, o próprio HIV. Então, todas as DSTs, elas trazem aí um risco, uma probabilidade maior desse bebê nascer aí com uma necessidade ou com um desenvolvimento diferente, vamos dizer assim, né? Daquilo que a gente considera como normal e daquilo que considera como saudável. Então, a gente precisa ficar atento em relação a isso também, tá? Outros fatores de risco de complicação na gestação. A idade materna, né? A gente sabe que também dificulta o processo de crescimento e desenvolvimento. Não necessariamente ele vai trazer um bebê com distúrbio neurológico, tá? Ou distúrbio motor, distúrbio de fala e de comunicação. Mas a gente precisa acompanhar aí, são gestações que precisam de olhares e acompanhamentos mais de perto e mais profundos. Então, assim, todos os exames, tudo que se solicita para uma mamãe, né, numa idade que eles consideram como sem ser de risco, durante a gestação acima dos 45, a gente já pede uma atenção redobrada, tá? Por quê? Porque o organismo já tá diferente, né? A pessoa já começa a vir num ritmo diferente, a gente já tem declínio do nosso corpo em várias partes, em vários momentos, então a gente precisa estar atento, tá? Então, sempre bom ter um acompanhamento mais de perto nesse caso e nesse sentido. Outras questões de riscos de complicação na gestação. Problemas cirúrgicos. Então, a gente falou de questões internas e externas. O uso de droga, o uso de álcool, as doenças, né, sexualmente transmissíveis. Os problemas cirúrgicos, por vezes acontece da gente ter aí algumas dificuldades, né? A gente tá gestante e de repente vem uma crise de apendicite, ou a gente tem do que a gente chama de doenças biliares e assim vai. E isso requer, por vezes, uma cirurgia, tá? Então aí a gente precisa fazer um processo cirúrgico nessa mãe, durante a gestação. É possível, né? Os médicos têm condições de fazer toda essa avaliação, de fazer o processo cirúrgico, mas ele é muito cauteloso. Precisa de muita atenção, precisa de uma equipe médica muito bem preparada, né? Toda intercorrência clínica, cirúrgica, ela precisa, quando é muita gestante, né? Que é o nosso caso que a gente tá falando aqui, precisa desse acompanhamento mais efetivo. Então aqui, às vezes, né, eu vejo pelas mães que fazem as anamneses, acabam não sabendo o que tá acontecendo, né? Ou não sabem se teve intercorrência no parto, se aconteceu alguma dificuldade, se teve algum problema. A gente acaba não sabendo porque, às vezes, o médico fala, mas a gente não entende porque é Nihongo, ou a mãe tá naquele momento lá já, né, do parto, do pré-operatório ou do pós-operatório e não sabe direito o que tá acontecendo. Então muitas informações passam e aí a gente perde, né? Perde informações importantes, por exemplo, quando vem tratar sobre um atraso do neurodesenvolvimento. Então às vezes a criança chega para uma sessão, para um atendimento, e a gente faz a avaliação de anamnese e aí começa a perguntar sobre o período gestacional, sobre o momento do pré-parto, sobre o momento do parto, pós-parto, e algumas informações ficam incompletas, né? Justamente pelas mães não terem o conhecimento e não saberem o que aconteceu. E às vezes muitas das respostas das coisas que a gente procura, a gente encontra nesse momento, tá? Então, o problemas de cirurgia, miomas, né? Aparentemente, a mulher que tem mioma e que engravidou,
geralmente, tá? Eles não causam nenhuma normalidade. Tem momentos que eu chego e falo assim, ai, será que a minha criança, por exemplo, tem atraso de fala porque eu tive mioma durante a gestação? Não necessariamente, tá, gente? Os miomas, esses crescimentos, cresce o bebê, cresce o mioma, mas ele não tem nenhuma associação direta com distúrbio de neurodesenvolvimento, tá? Agora, em relação às cirurgias, o que, né, a Organização Mundial de Saúde indica que essas cirurgias de apêndice, de doenças biliares, enfim, elas sejam feitas durante o segundo trimestre, tá? É o ideal, é o momento ideal para fazer as cirurgias, estando ali entre o quarto e o sexto mês, né? Entre o quarto e o sexto mês é o momento que a gente considera, vamos dizer assim, seguro, né? Seguro para fazer as cirurgias que forem necessárias. Claro que com a equipe médica sempre em ordem, tá? O que também traz um risco de complicação durante a gestação as infecções urinárias, tá? Quando a gente fala que a mulher grávida não pode ter infecção urinária, é porque ela realmente pode trazer aí o que a gente chama de ruptura prematura da membrana. O que é? É um vazamento, né, do líquido amniótico. Então, o bebê tá lá envolto na placenta, tá lá o líquido amniótico, e se ela tem uma infecção de urina muito aguda, uma infecção muito forte, ela corre sim o risco de ter essa ruptura, né, ele vaza ali, esse líquido ele vaza, e aí, o que é o mais difícil, né, o que acontece que assim, a gente considera como mais complicado nos casos de infecção de urina e ruptura prematura da membrana, né? Que é o vazamento do líquido. É a chance desse bebê, dele ter paralisia cerebral. Então, né, o contato, a aspiração desse líquido amniótico pode trazer maiores chances, sim, desse bebê nascer com paralisia cerebral. Então, mamães, atentem, tá? Muita água, o acompanhamento médico para avaliação da urina precisa ser feito sim. Então, todas as vezes que for até o hospital e tiver que fazer o exame lá da urina, tem que fazer, para eles acompanharem a questão da proteína, porque a gente verifica também a questão da diabetes, de pré-eclâmpsia, através também, né, do estudo ali da urina. Eles acabam dando uma olhada em tudo para ver o que tá, se tem anomalia, se não tem, e qualquer informação diferente que eles capturam, eles pedem para fazer exames complementares, né? Aí vai para exame de sangue ou exames mais específicos que a médica obstetra ali vai te solicitar, e aí você vai fazer para ver como é que tá o desenvolvimento dessas outras áreas também, tá? Então é de extrema importância que a gente precisa ficar atento a isso. E o que a gente já conhece, que é o comum, que é o desenvolvimento da pré-eclâmpsia, que é a questão da pressão alta, e da diabetes gestacional. Eu nunca tive, porém, durante a gestação eu desenvolvi, que acontece sim em 8,5% das gestantes, né? É uma taxa que acaba acontecendo. Ela tende a sumir após a gestação, né? Então, ela vem durante o período gestacional, a mãe desenvolve esse tipo de diabetes. Após o nascimento da criança, ela some. Assim como veio, ela vai embora, tá? Por quê? Por causa das alterações do corpo da mulher, né? O corpo sofre muitas alterações físicas e emocionais, né? Que a gente fala aqui tanto da parte física, mas a parte emocional, ela tem a sua importância e tem a sua importância forte no desenvolvimento de todas essas questões, né? Porque, como eu falei, a imunidade da mulher é baixa, ela começa a se prevenir de algumas coisas e acaba não fazendo outras, então não se alimenta direito, porque tá cansada, precisa dormir, né, por causa do trabalho. Então, assim, às vezes acaba não tendo uma qualidade do período gestacional da maneira ideal. E aí, isso futuramente pode vir a trazer dificuldades, né, do desenvolvimento dessa criança, e ela precisar aí de um auxílio, de uma orientação mais pra frente, tá?
peso, sobrepeso, pressão, diabetes, altura da mãe, altura e quilos do bebê, tudo isso também são fatores de risco de complicação na gestação, tá? Então, assim, se a mamãe é muito baixinha, muito pequenininha e o bebê tá muito grande, eles falam, né, que existe a questão da distocia de ombro, que é onde a passagem do bebê, né, pelo canal ali da mamãe, ele acaba, passa uma parte, o restante fica preso. Então, o bebê às vezes é muito grande, a pelve da mãe é muito pequena, não se avaliou corretamente e essa criança, em vez de fazer um parto cesárea, acabou fazendo um parto natural, né? E durante esse parto teve intercorrências, a mãe teve um trabalho de parto por muitas e muitas horas, o bebê entrou em sofrimento no momento, né, do parto, foi um parto muito trabalhoso, teve muitas dificuldades, teve intercorrências, a equipe médica precisou ali se mobilizar de uma maneira diferente. Então, isso tudo traz a complicação, né, no momento da gestação, no momento do parto, e pode ser que essa criança traga, né, alguma dificuldade ou algum atraso no desenvolvimento, que a gente só vai saber se afetou neurologicamente esse bebê com o passar do tempo, né? Claro que se a gente tiver uma asfixia, se a gente tiver uma questão cardiopata, né, problemas de coração logo quando nasce, ou problemas respiratórios logo quando nasce, a gente já consegue identificar alguns fatores que possam, né, ter contribuído para o atraso do desenvolvimento dessa criança, desse bebê. Mas é importante a gente saber como esse processo, né, das complicações podem vir a acontecer e saber como a gente pode se prevenir. Então, assim, se eu tô fazendo pré-natal, se eu tô tendo essas dificuldades, se eu sei que de repente eu tenho, né, uma DST, ou eu faço uso de drogas, eu bebo, eu fumo, eu uso, né, eu uso drogas, eu já tive, eu tenho alguma DST que eu trato há algum tempo. Então, se eu sei dessas minhas condições, eu preciso passá-las para o médico para que ele faça uma avaliação mais certeira para o momento do meu parto, para o momento de nascimento dessa criança, ela não correr os riscos de contaminação e de infecção, né? Porque existem tratamentos, claro que a gente fala sempre de não medicar durante a gestação. Então tem aquilo, né? Ah, mas não posso tomar remédio. Ah, mas o médico proibiu tal coisa. Eu tô sentindo dor e eu tenho que me manter com dor porque não pode tomar. Sim, existe uma série de fármacos, medicamentos, né? Uma série de medicamentos que são contraindicados durante a gestação. Que grávida não pode tomar. Então a gente também tem que levar em consideração esses remédios que podem também vir aí, dependendo do que tem na sua composição, né? Quais são as substâncias que compõem esse medicamento e o que ela pode trazer ali na formação e desenvolvimento desse bebê. Então, a grande maioria é má formação fetal, né? Então, o bebê às vezes acaba não se desenvolvendo fisicamente bem dentro do útero pelo uso de determinados medicamentos. Então, sim, temos que ficar atentos também ao que essa mãe, essa gestante, vai estar tomando na gestação. Então, é extremamente importante que a gente fique atento, né? Aqui, eu sei que é um pouquinho difícil a gente conseguir ter um contato mais direto com os médicos, até porque a gente utiliza-se de tradutores, né? E os tradutores nem sempre, às vezes, passam aquilo que a gente quer perguntar, né? E a gente fica sem saber se a orientação que a gente recebeu é exatamente aquela ou não. O que eu aconselho, né? Então, assim, tem dúvida? Vá perguntar, leve um outro tradutor, consulte, se possível, faça uma consulta online com algum médico de sua confiança, com algum obstetra de sua confiança, tire suas dúvidas ou chegue lá munido de informação, porque isso é muito bom aqui, né? Quando a gente
tem informação e a gente já chega lá no hospital perguntando certinho sobre alguma coisa, elas já nos orientam de uma maneira mais assertiva. Então, assim, quando a gente pergunta, por exemplo, olha, eu tô com dúvida em relação ao mioma, porque eu sempre tive, eu vim para fazer uma avaliação de mioma e descobri a minha gestação. E eu queria saber como é que tá, né? Se o mioma tá crescendo ou não, se tem algum tipo de medicação que eu posso tomar, o que a gente pode fazer? Quando a gente chega, né? Já com essa informação mais certa e mais precisa, a nossa conversa com os médicos, ela se torna diferente. Eles acabam te direcionando a consulta, né, o pré-natal, justamente para aquilo que a gente quer saber, vamos dizer assim, né? Aquela nossa dúvida, ela acaba sendo respondida mais afinco pelo médico, tá? Então, assim, é uma dica, fica como dica de você já levar o assunto pra médica, ou pro médico, para ele te dar uma informação mais certa, tá? Então, o que esses fatores de risco, né, de complicação na gestação, ele pode estar trazendo para o desenvolvimento do bebê? Assim como a gente falou, além da questão de paralisia cerebral, do bebê, por exemplo, nascer com a síndrome alcoólica fetal, então assim, a mãe bebeu muito durante a gestação, e aí esse bebê teve contato com esse álcool, que é o que a gente chama de... Como é? Desculpa, gente, que esse nome é difícil. Terotógenos, tá? Que são os responsáveis pela má formação fetal. E os terotógenos, um deles é o álcool e o tabaco, tá? Assim como o uso de cocaína e demais substâncias ilícitas, que também acabam contendo essa substância, e os bebês acabam durante a gestação, né, já tendo a sua malformação. Então, assim, ausência às vezes de um braço, de uma perna, má formação de nuca, o sistema nervoso central desse bebê tem a sua formação afetada. Então, assim, muito provavelmente, né, com o meu sistema nervoso central afetado, muito provavelmente vou ter problemas neurológicos, né, vou ter disfunções neurológicas quando o bebê crescer, quando o bebê estiver maior. E aí, dentro delas, tem a questão da toxoplasmose. Por isso que a gente faz exame, as questões do gato, de manter contato com os animais. Isso tudo tem que ficar muito atento, tá? Não é questão de ter ou não ter os bichinhos, não é isso. É a questão mesmo do risco de contaminação e do que isso pode vir a acontecer com o seu bebê. Tá? Então, sempre ali fazer exame, verificar se está tudo em ordem. As DSTs também têm terotógenos, que são a herpes, seja ela a viral, né, ou a bactéria, a rubéola, hepatite. Então, o cuidado também em fazer as unhas, em manusear objetos cortantes, em não ter contato com nada que de repente possa te trazer aí uma infecção, e essa infecção contribuir, né, trazer esse risco de complicação de má formação desse feto, desse bebê. Então, tem algumas questões que, quando a gente sabe, a gente conhece, a gente procura evitar, né? A gente tenta evitar o máximo possível delas. Tem coisas que acabam acontecendo que não são da nossa responsabilidade, a gente não consegue prever, né? Porque pode vir a acontecer, mas tem algumas outras questões que a gente consegue sim se organizar para que elas não ocorram ou que elas interfiram o menos possível no desenvolvimento dessa criança, né? No desenvolvimento ruim, vamos dizer assim, ou inadequado dessa criança. Então, a alimentação tranquila, o acompanhamento neonatal, as informações corretas a esse médico, tá? A gente não pode omitir informação, a gente tem que dizer exatamente o que a gente fez durante o processo ali, durante o período do pré-natal, se a gente usou algo que não devia ou não, por quanto tempo, com que frequência, até para os médicos saberem como orientar a gente, né? Como trazer essa informação para o nosso dia a dia com a criança, para o nosso desenvolvimento, para que esse bebê não tenha aí possíveis problemas
no desenvolvimento, sem a gente saber direitinho ao certo por que veio e da onde veio, tá? Então, quando a gente fala de risco de complicações, é justamente esse, né? É saber o que aconteceu durante a minha gestação, as dificuldades que eu encontrei e como ajudar, né, os médicos a saberem, para a gente ter, de repente, um tratamento posterior da melhor maneira possível, ok? Então, hoje a gente falou aí sobre os fatores de risco de complicação na gestação. Vamos continuar com a nossa série de lives falando sobre depressão pós-parto, sobre puerpério, sobre desenvolvimento de bebê, como é que essa mãe lida com as questões fora da gestação também. E eu aguardo vocês nas próximas quinzenas. Quero agradecer ao Portal Me pela oportunidade, pelo espaço. Obrigada pelos que estiveram presentes. E eu aguardo vocês na nossa próxima live. Boa semana para todos e até!